Olá, turminha do quinto ano. Mais uma vez a tia Lidiane aqui, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Estejam todos se cuidando direitinho, né? Para que a gente possa logo voltar a se encontrar de novo nas nossas aulinhas presenciais, tá bom? A tia tá se cuidando aqui, a tia tá se preparando, né? A tia fez essas mudanças nas aulas, né? Eu espero que vocês estejam gostando, né, dessa nova forma aqui que nós estamos gravando, né? A gente tá procurando melhorar, né? Às vezes não dá certo o vídeo, né? Mas nós estamos fazendo o possível para fazer o melhor para vocês, tá certo? Tenho certeza disso, que a gente faz o possível sempre para fazer o melhor, tá bom? Então a tia conseguiu, né, aprender a mexer nesse novo programa, onde a imagem fica melhor para vocês, né, a qualidade do som, tudo fica melhor. Então agora a gente vai conseguir ter as nossas aulinhas gravadas bem melhores, né, do que estava acontecendo, né, com algumas falhas, certo? A tia Lidiane hoje vai passar para vocês, né, como vocês viram aí na abertura, a revisãozinha de matemática, certo? Nós vamos ter a revisão de matemática. Então vocês vão precisar do quê? Do livro, do caderno, certo? Lápis e borracha. Vocês vão copiar a revisão, porém a gente não vai responder a revisão hoje. Nós vamos responder a revisão na próxima aula de matemática, que será sexta-feira, tá certo? Então vocês só deixem tudo preparadinho aí, né? Pra gente começar a nossa aulinha, tá bom? Deixa eu vai já preparar aqui o slide pra gente começar a nossa revisãozinha, tá bom? Deixa só a tia ajeitar tudo direitinho aqui. Certo? Pra gente começar a nossa aulinha. Pronto? Já estão me vendo aí, né? Vamos lá. Os números e suas representações, né? A gente começou, a gente vai falar sobre toda a unidade de 1, né? Boa parte, até subtração, né? O nosso conteúdo, no roteirinho que vocês receberam, vocês têm lá até a parte de subtração, certo? Aí nós começamos falando sobre os números, né? E como eles são representados no nosso dia a dia. A gente percebeu que a matemática, a gente pode até fugir dela por não gostar, mas ela vai estar sempre do nosso lado, né? A matemática, ela está por todos os lados, né? Como a tia falou com vocês já, a matemática está no nosso dia a dia, na hora, né, que a gente acorda, na hora que a gente dorme, pela própria hora, né, pela medida de tempo, né, na nossa idade, no dia da semana, né, nas compras que a gente faz, certo? No número de telefone que eu dou para alguém. Então a matemática, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, certo? Então a gente não tem como fugir da matemática, né? Principalmente dos números, né? E a gente viu que os números, eles podem ser representados de maneiras diferentes, né? Eles têm uma indicação, né? Eles têm uma função diferente em cada momento, né? Aí nós temos aqui 4 exemplos, né? Na letrinha A, nós temos uma casinha com o número da casa, o número 915, né? Os números, eles podem representar 4 coisinhas. Eles podem representar ordem, código, quantidade e medidas, certo? Então, cada número, ele vai, de acordo com o momento, ele vai representar alguma coisa desse tipo, né? Aqui na nossa casinha, nós temos o número 915. Esse número 915 está representando o quê? Está representando, né, código, né? E quando o número representa código? Quando ele quer identificar algo específico, né? Então aí eu não estou dizendo que tem 915 casas, né? Eu estou dizendo que essa casa especificamente é a de número 915. E na rua que ela está não vai ter outra casa com esse número, porque é para identificar ela. Então, os números, eles representam um código quando eles querem identificar um objeto, uma coisa específica, certo? No caso aí, a casa. Outro número que pode representar código, o número do telefone,
né, do seu celular, do seu WhatsApp. Ele representa um código, porque só você vai ter aquele número, outra pessoa não vai ter, né? A placa de um carro é um código, né? Um número que é código, porque só aquele carro vai ter aquela placa, certo? O código de barras de um produto, né? Não tem outro produto que tenha um código igual, porque é para especificar aquele produto. Então, o número ele representa código quando ele especifica um produto só, um produto em si, certo? Um produto específico. Aí na letra B nós temos aqui um livrinho com a capa, e na capa nós temos o número 6, né, com o azinho e a perninha, que a tia já ensinou isso daqui para vocês, né, que são os números que representam ordem, não é? Eles representam uma ordem, né, que eles vão ter que se organizar daquela maneira, começando do primeiro até o último, né? Então, os números que representam ordens, eles vão ser quem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? E eles vão ser representados de que forma? Não só com algarismos, né? Ó, é o número, o algarismo, certo? A gente vai ficar maior para vocês verem melhor aí. É o algarismo, certo? Com essa bolinha e o tracinho embaixo. Ou, né, pode ser também, como tem aí no livro, ó, o 6 com o azinho e o tracinho embaixo. Então, toda vida que eu ver um número dessa maneira, ele vai indicar uma ordem, certo? Ele vai me indicar uma ordem. Olhem aqui, observem aqui. Qual a diferença da bolinha e do azinho? É porque eles vão identificar feminino ou masculino, certo? Aqui, quando tem a bolinha, ele tá no masculino. Então, aqui, ó, vai ser primeiro no masculino, certo? Quando tem o azinho, é o feminino. Então, aqui é sexta, certo? Se fosse ao contrário, ó, se aqui tivesse o azinho no 1, eu teria primeira, certo? Então, toda vida que um número vier com esses símbolos, eles vão representar a ordem. A diferença é porque quando é o A, ele está no feminino. Quando é o O, ele está no masculino, certo? Vamos continuar, né? Aí nós temos aqui, na letra C, o analgésico, os comprimidos, certo? Dentro dessa caixinha de comprimido, nós temos 30 comprimidos. Né? Nesse caso aí, o número 30 vai indicar quantidade, porque são quantos comprimidos eu tenho dentro da caixinha, né? Não é a ordem, eles não estão organizados aí do primeiro até o 30º, não. Ele tem uma quantidade de 30 comprimidos, certo? Se eu vou tirando e contando, eu vou ter 30 comprimidos aí dentro, certo? E também não indica código, porque ele não está especificando que essa caixa tem 30, né? Nessa tem 30, no outra pode ter 40, no outra pode ter 50, certo? No outra pode ter só 5. Então, nesse caso aí, o numeral 30, o número 30, está representando quantidade, certo? E aqui embaixo nós temos o suco de maracujá, que vai indicar o quê? Vai indicar uma medida, que é a quantidade agora, né? Os números, quando eles representam medidas, eles vão representar quantidades, mas de acordo com a medida representada. Quais são as medidas? Aquelas que a gente já estudou. Comprimento, massa, que é o peso, volume, capacidade, que é o litro, e horas, né? Medidas de tempo. Então, todas elas aí vão ter essa representação, certo? Então, quando você estiver representando a quantidade de líquidos de um recipiente, o número vai representar a medida, né? 2 litros de refrigerante, 5 litros de água, medida, né? 2 quilos de arroz, 10 toneladas de feijão, medida, o 10 é medida, né?
5 horas, o 5 é medida, porque representa a medida de tempo, certo? Aí a gente estudou também sobre, deixa eu passar aqui o slide, o nosso sistema de numeração decimal, né? Deixa eu te ajeitar aqui de novo. Para não ficar em cima. Vamos lá. O nosso sistema de numeração, que ele é decimal, né? A tia já explicou aqui. Nosso sistema de numeração é decimal por quê? Né? Porque a contagem, a representação, o valor dos números, eles são medidos e contados de 10 em 10 grupos. A cada 10 grupos nós temos uma ordem, né? A cada 3 ordens nós temos uma classe, certo? Então, para passar de uma ordem para outra numérica, né, eu tenho que ter um grupo de 10. Por isso que o nosso sistema é de numeração decimal, né? Que também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico, porque ele sofreu influências dos árabes e dos hindus, certo? Então, ele é um sistema, nós chamamos de numeração decimal, mas ele também é conhecido como indo-arábico. Nesse sistema, né, representamos qualquer número usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e o 0. Então, para a gente formar qualquer número do nosso cotidiano, nós podemos representar, né, só com esses números aí, do 0 ao 9, né, no caso, certo? Aí nós temos as ordens que vão sendo formadas pelos números, né, e como elas vão sendo formadas, que a cada grupo de 10 eu tenho uma ordem, né? A ordem das unidades, né? Essas aí são as que a gente mais usa, né? A ordem das unidades é formada de 1, né? A ordem das dezenas são 10 unidades, né? Ó, o grupo de 10. E a ordem das centenas são 10 dezenas. Então, quando eu formo 10 unidades, eu tenho uma dezena. Quando eu formo 10 dezenas, eu tenho uma centena. Quando eu formo 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar. E assim por diante, até a ordem que a gente estudou, que foi a ordem das unidades de milhão, né? Que foi a classe dos milhões, certo? Que a gente estudou até a centena de milhão, certo? Mas o que é importante a gente lembrar, que esse grupo, nosso sistema é formado assim, tá certo? Vamos agora para o próximo slide. Aqui, ó, a classe dos milhões, que a tia tava falando, né, ó. Vai a tia mexer aqui de novo, gente. Assim mesmo, vai dar certo. Ficar em cima, pra não atrapalhar ninguém, certo? Vamos lá, ó, a classe dos milhões, né? Como eu disse pra vocês, cada número, né, quando a gente faz o grupo dos números que formam o número, dos algarismos que formam o número, cada número vai estar numa ordem, né? Vai ter um valor, né? Porque cada ordem tem valores diferentes, certo? E a cada 3 ordens formadas, nós temos uma classe. Então, nós temos aqui, ó, primeira, segunda e terceira ordem, unidade, dezena e centena, nós temos a classe das unidades simples, certo? Cada 3 ordens nós formamos uma classe. Então, nós temos as 3 primeiras ordens, a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Quarta, quinta e sexta ordens, ó, são mais 3 ordens. Aí nessas 3 ordens nós temos a classe dos milhares, que são quem? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí nós temos aqui mais 3 ordens, sétima, oitava e nona, né? Que vão formar mais uma classe, que é a classe dos milhões. Então, a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Aí nós começamos pelas classes das unidades simples, depois nós vamos para a classe dos milhares,
depois dos milhões. Aí depois nós vemos os bilhões, os trilhões e assim sucessivamente, pois os números são infinitos, certo? Aí nós temos aqui também, né, que nessas classes e nessas ordens, cada número ele tem um valor, certo, gente? Ele tem um valor, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o número 94.508.583. Ó, 3 ordens, né? A primeira ordem é a unidade, a classe das unidades simples. A segunda ordem, ó, a segunda classe, que é o 508, só que agora é 1000, porque são unidades, a classe das milhares, né? A classe dos milhares. E aqui, ó, no 94, nós temos 2 ordens na terceira classe, que é a classe dos milhões. Ó, então, 94 milhões, porque é a da classe dos milhões. 508, 1000, porque está na classe dos milhares. E 583 unidades, porque está na classe das unidades, certo? E como eu disse para vocês, né? De acordo com a ordem em que cada número está, ele tem um valor, certo? Então, nós podemos decompor, o que é decompor? É dizer os valores desses números de acordo com a sua ordem. Então, nós podemos decompor esse número da seguinte maneira. O 9, que está na ordem das dezenas de milhão, 90 milhões, né? O 4, unidade de milhão, 4 milhões. O 5, centena de milhar, 500 mil. O 0 é 0, né? A gente não precisa botar. O 8 tá na unidade de milhar, então é 8 mil. O 5 tá na centena, é 500. O 8 tá na dezena, é 80. E o 3 está na unidade, é 3. Aqui a gente fez uma decomposição simples, né? Nós decompomos cada número de acordo com o seu valor indicado pela sua ordem, certo? Então, cada ordem tem um valor, né? A unidade vale 1, a dezena 10, a centena 100, a unidade de milhar 1000, a dezena de milhar 10.000, a centena de milhar 100.000. A unidade de milhão, 1 milhão. A dezena de milhão, 10 milhões. A centena de milhão, 100 milhões, certo? Vamos para o próximo agora, que são os números naturais, né? Que são os números que nós conhecemos, que nós usamos rotineiramente no nosso dia a dia, certo? Que são infinitos, né? Eles fazem parte da nossa vida desde a antiguidade. Era comum se contar, por exemplo, o número de pessoas que faziam parte de uma comunidade, né? O dos animais de um rebanho. E para isso, eles utilizavam o quê? Para fazer essa contagem? Pedras. E quando faltava uma pedra, porque estava faltando alguma quantidade lá, né? Aí, atualmente, para a gente fazer essa contagem, a gente usa as sequências numéricas, os algarismos, né? Que vão aumentando de acordo com o valor numérico, né? Com o valor da sua posição no sistema de numeração decimal, a cada grupo de 10, né? Aqui as reticências depois do 12 indica, né, que essa sequência ela continua, né? Que esse não é o último número natural. Né? Aliás, a gente nem pode dizer qual é o último número natural, porque eles são infinitos, né? Mas que tem uma sequência e que a gente deve seguir sempre essa sequência, certo? E seguindo essa sequência, a gente tem os números que vêm antes e os depois, né? Que são os antecessores e os sucessores. Quem são os antecessores? Né? O número que vem imediatamente antes de 1. E o sucessor, o número que vem imediatamente depois, né? Por exemplo, o sucessor de 4 é o 5, porque ele vem imediatamente depois. O antecessor de 4 é o 3, porque ele vem imediatamente antes, certo? O que mais que a gente viu? Nós vimos também, né,
os números pares e ímpares, né? Veja as diferentes maneiras de verificar se o número é par ou ímpar. Como é que eu verifico se o número é par ou ímpar? Muitos de vocês gostam de verificar fazendo a brincadeira, né? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. É legal. Porém, quando o número for assim muito grande, eu só tenho 10 dedinhos. Como é que eu vou fazer, né? Vai ficar complicado. Então, tem várias formas de eu identificar o número par ou ímpar sem precisar disso, né? Uma das formas é organizando os elementos em duplas e se não há sobra, essa quantidade é um número par. Quando há sobra, a quantidade é um número ímpar, né? Quando eu reparto igualmente a quantidade de elementos em duas partes, quando eu divido o número por 2, né? Se eu dividir o número por 2, certo? E não sobrar resto, esse número é um número par. Se sobrar resto, é um número ímpar. E a maneira mais fácil, que foi a maneira que eu ensinei para vocês, né? Que para um número natural ser par, o algarismo da unidade, ou seja, o algarismo que fica no final, se ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se ele terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Ó, vamos ver aqui, né? A gente não esquecer isso. Como é que eu vou saber, utilizando essa regrinha aí? Eu vou olhar sempre para o número da unidade. Quem é o número da unidade aqui? É o 4. Ele é o número da unidade, certo? Então, se ele é 4, né, terminar em 4, necessariamente esse número aqui vai ser um número par. Porque os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. No número 5001, eu termino aqui com o número 1, né? Então, esse número, ele vai ser um número ímpar. Então, para me identificar se ele é par ou ímpar, eu preciso identificar o número da unidade, né? Se eu souber essa regrinha aí, que 0, 2, 4, 6 ou 8 na unidade é par, e 1, 3, 5, 7 ou 9 na unidade é ímpar, eu vou conseguir, né, identificar qualquer número vendo se ele é par ou ímpar, tá certo? Vamos para o próximo agora, né? A adição, foi o que a gente estudou também, né? Quando realizamos uma soma de 2 ou mais números manualmente, sem usar calculadora, podemos ter como resultado um valor com 2 dígitos. O valor referente à dezena deve ser passado para o próximo número, caso ainda tenha algo a mais para somar. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, aqui as continhas, né, quando a gente tem que usar o reagrupamento, a reserva, né? Vai 1, aquela historinha do vai 1, certo? Então, ó, 8 mais 3 dá igual a 11. Eu não posso colocar o 11 todo aqui. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o 1 e o outro 1 eu elevo lá para a próxima ordem que eu vou somar, para a ordem que está à minha frente, certo? Então, tá aqui, ó, 9 mais 2 dá 11, mais 1, 12. Aí aqui, eu tenho que levar o 1 para outro lugar? Não. Aqui eu vou colocar o 12, por quê? Porque eu não tenho mais nenhum elemento para ser somado. Se eu tivesse mais um elemento para ser somado aqui, aí eu ia ter que levar o 1 para lá, tá certo? Aí nós estudamos também o quê? Nós estudamos também as propriedades da adição. Quem são? Primeiro, nós temos a propriedade do elemento neutro, né, que diz que o 0 é considerado neutro, ou seja, não tem efeito na soma. Portanto, o resultado de um número somado com 0 é sempre o próprio número. Exemplo, 5 mais 0 igual a 5. Então, essa é a propriedade do elemento neutro. Aí nós temos a comutativa, né? Você já deve ter ouvido falar que a ordem das parcelas não altera o resultado. Isso é verdade, é a propriedade comutativa.
né? Quando eu mudo as parcelas, o resultado ele continua o mesmo. E a propriedade associativa, né? Que diz o quê? Que independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo. Exemplo, 5 mais 2 mais 1 igual a 8. Né? Então, aqui eu associei o 2 mais 1. Ó, 5 mais 2 mais 1, 3, igual a 8. Depois eu associei 5 mais 2, que dá 7, mais 1 igual a 8. Então, não importa a forma que eu associar, que eu botar os parênteses. Na soma, somente na soma, né, os resultados não vão mudar. Isso é a propriedade associativa, né? Aí aqui, ó, nós temos, só sair aqui um pouquinho, né? Que, apesar disso, devemos seguir sempre a regra dos parênteses. Ou seja, devemos somar primeiro o que está entre parênteses. Então, ó, soma o primeiro que está no parênteses para somar com o que está fora depois. Certo? E, por último, a subtração. Deixa eu passar aqui o slide. A subtração. Certo? Vamos sair aqui do meio, vamos tirar a tia do meio. Né? Deixa eu ficar aqui brincando com vocês. Vamos lá, a subtração. Quando subtraímos valores de 2 ou mais dígitos manualmente na subtração, o valor a ser subtraído, minuendo, pode ser menor que o subtraendo. Dessa forma, deve-se pegar emprestado do número vizinho. Veja o exemplo. Vamos lembrar quem é minuendo, o número que está em cima. Quem é subtraindo, o número que está embaixo. E a resposta é resto ou diferença, certo? Então, quando o número do subtraindo for maior que o do minuendo, eu tenho que seguir a regrinha do pedindo emprestado, para que eu possa fazer a subtração. Senão, não dá certo, ok? Então, temos aqui, ó, né? O 3, ele é menor do que o 5. Então, eu vou pedir emprestado ao 5. O 5 vai ficar só com 4. E o 3 agora vai ficar com 13. Por que que também aqui eu não somo só 1 e ele fica com 4? Porque o 5 está emprestando uma dezena. E uma dezena é 10. Então, ele fica com 13. 13 menos 5, 8. Agora deu certo, né? Agora eu tenho 4 e quero tirar 5 desses 4. Vai dar para me tirar? Não. Então, vou seguir de novo a regrinha do pedir emprestado. Eu peço emprestado ao 3. Como ele vai me emprestar, ele vai ficar só com 2. E o 4, como recebeu uma dezena, né? Vai ficar 14. 14 menos 5, 9. 2. Que ficou aqui só 2, né? Menos 2, 0. Certo, gente? Treinem esse negócio de pedir emprestado, né? Vocês às vezes se confundem porque querem fazer a conta de qualquer jeito, nem observam. Eu não posso tirar 3 se eu tenho só 3. Como é que eu vou tirar 5? Vocês podem até tentar fazer com os pauzinhos. Bota 3 pauzinhos e tenta tirar 5. Não dá. Então, tenho que seguir a regrinha do pedir emprestado. Certo? E aqui, ó, para vocês a nossa revisãozinha, tá bom? A tia vai ler toda a revisão, vocês vão copiar, responder, certo? E na próxima aula a tia corrige. Então, nós temos aí, ó, colégio domínio, o nome, a data, 5º ano, revisão de matemática casa. Aí, primeira questão, qual a principal característica do sistema de numeração decimal? A gente tem lá no livrinho e vocês também podem pesquisar na internet, né? E respondam aí, ó. Esse xizinho quer dizer uma linha, tá certo? Segunda questão. Escreva os números que estão sendo representados nos ábacos abaixo. Então, eu vou escrever aqui embaixo de cada ábaco que número está sendo representado aqui, né? A tia já ensinou como é que faz isso, certo? Então, vocês vão escrever aqui embaixo. Tia, eu não sei desenhar o ábaco desse jeito.
Não precisa ser do jeito que tá aí, você vai desenhar de acordo com o que você sabe. Ou então você pode botar só a resposta, bota lá, né? A pergunta, escreva o número que está sendo representado nos ábacos, aí bota letra A, aí bota a resposta da letra A, letra B, resposta da letra B, certo? Vamos passar para o próximo slide aqui. Está dando para ver se vocês verem direitinho. Pronto. Escreva o valor posicional de cada algarismo. Então, vocês vão botar aqui, fazer tipo uma decomposição. Botar quanto é que vale, né? Quanto é que vale o 7? 7 unidades. Quanto é que vale o 3? 3 dezenas, 30 unidades. Quanto é que vale o 6? 6 centenas, 600 unidades. E assim por diante. Certo? Quarta questão. Escreva por extenso os números abaixo. Aí vocês, o que é escrever por extenso? Vocês vão escrever o nomezinho do número. 924.360. Aí vai lá e escreve 924.000. Não é para decompor, é para escrever o nome do número. Certo? Próxima questão. Quinta questão. Arredonde os números para a unidade de milhão mais próxima. Ou seja, eu vou ver esse número aqui, ó, 2.645.524 e arredondar para a unidade de milhão mais próxima. Quem é a unidade de milhão mais próxima de 2.600? É 2 milhões ou 3 milhões? Eu vou arredondar ou para 2 milhões ou para 3 milhões. É quem está mais próximo. Da mesma forma aqui embaixo, 8.967.756. Qual é a unidade de milhão mais próxima? 8 milhões ou 9 milhões? Vocês vão botar aí, certo? Sexta questão. Faça a decomposição dos números como exemplo, né? E nós temos aqui o exemplo, 876.324. Aí eu vou decompor dessa forma aqui. 8 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Vou dizer qual a ordem de cada número, certo? Aí vocês vão fazer com a letra A, né, 450.129, B, 38.502, C, 1.005 e D, 76.543. Vamos para o próximo agora. Sétima questão, que a tia vai ter que ajeitar para não ficar em cima, né? Tem que diminuir aqui um pouquinho. Vocês vão me ver menorzinha, mas não se preocupem, tá bom? É só para essa questão aqui. Vamos lá. Explique cada uma das propriedades da adição. Né? Aí vocês vão, e dê exemplo, vocês vão explicar o que é a propriedade comutativa e dar o exemplo. Vão explicar o que é a propriedade associativa e dar o exemplo. Vão explicar o que é o elemento neutro e dar o exemplo, certo? Oitava questão. Resolva e reescreva as adições aplicando a propriedade comutativa. Então aqui vocês vão botar a resposta, certo? E em seguida, aplicar a propriedade comutativa. Como assim? Por exemplo, vou botar um exemplo aqui na lousa, ó. Eu tenho aí a continha 20, não tem aí, né? Mas digamos que tenha 20 mais 10. Aí eu vou responder, quanto é 20 mais 10? 30. Agora eu vou aplicar a propriedade comutativa. Como é que eu vou aplicar? Vou trocar as parcelas. 10 mais 20 igual a 30, certo? Então é isso aí que vocês vão fazer nessa questão. Nona questão. A nona questão é um probleminha, certo? Então vamos lá, ó. Rogério queria comprar um carro usado no valor de R$ 12.700. Ao chegar na agência, gostou de um carro novo que custava R$ 19.560.
quantos reais o carro novo custa a mais do que o usado? Então aqui vocês vão resolver o probleminha, né? Botando a continha e botando a resposta. Não é só pegar e fazer o probleminha, botar a resposta não, viu? Tem que fazer o probleminha direitinho. E por último, a 10ª questão, arme e efetue as adições e subtrações. Então, da letra A aí, da letra A até a letra D, nós temos continhas de subtração. Então, você vai armar a continha, gente, certo? Arma a continha, galerinha, tá bom? Vai lá, o que é armar? Pega a continha, não é só botar a resposta aí não, viu? Você pega a letra A, lá no caderninho, 30.085 menos 1.879. Arma a sua continha, tá certo? Aí resolve. Não é só colocar a resposta, tem que armar a continha e efetuar. Tentem não usar calculadora para vocês aprenderem a fazer as continhas, tá certo? Vocês têm que se acostumar a fazer continhas sem usar calculadora, sem usar o celular, tá bom? Aí da letra E até a letra H, nós temos as continhas de mais, tá certo, gente? Ó, gente, então a nossa aulinha vai ficando por aqui. Vocês copiem a revisão, né? Vocês podem aí parar o vídeo, né, para ir copiando, certo? Não necessariamente vocês precisam ficar escutando a tia lendo as questões. Vocês param, copiam, aí depois vocês escutam tudo, tá certo? A tia falou um pouquinho rápido, mas não tem problema, dá para fazer bem direitinho, tá bom? Então, gente, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Olhem, observem a Agenda Edu. Mandem a atividade pela Agenda Edu. A gente vai fazer essa correção na sexta-feira, tá bom? Dessa atividade. Não esqueçam, tá bom? Um beijinho pra vocês. E até a nossa próxima aula, certo? Que é a correção. E logo, logo a gente se encontra, tá bom? Beijinho, tchau.